A crise política e os riscos para a constitucionalidade democrática na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Para falar sobre os limites da lei na busca de saídas para a crise política, eu entrevisto hoje Pedro Serrano, professor de Direito Constitucional e de Direito Público das Faculdades de Direito da PUC de São Paulo e da USP. Obrigada, professor. USP não. Da USP não? Não. Então, corrigindo, Pedro Serrano não é professor da Faculdade de Direito da USP. Muito bem. Então, eu quero começar com um movimento que houve, que chamou atenção. Muitos intelectuais subscreveram, debateram, também colegas seus, profissionais do direito, sobre a questão dos pedidos de impeachment que tem aparecido para impeachment da presidente Dilma. E afirmando que pedido de impeachment é golpe e põe em risco a constitucionalidade democrática. Quero a sua opinião, professor. Para o senhor, pedido de impeachment agora para a presidente Dilma é golpe? Olha, pelo que se tem observado pelas notícias da mídia, o que se tem relatado do conteúdo desses pedidos e dos que eu pude ler, eu creio que os mais relevantes, na minha opinião, não há fundamento para sequer se cogitar a hipótese de se instaurar um procedimento de impeachment contra a presidente. Primeiro porque a maioria desses pedidos diz respeito a condutas e atos praticados pela administração passada, mesmo que fossem atos praticados pela presidente, que não foram, inclusive, né, a maioria deles. Mesmo que fossem atos praticados pela presidente, o fato de ser na gestão passada não autoriza que haja o impeachment nesta atual gestão, desse atual mandato, né, por causa do princípio republicano que estabelece a periodicidade dos mandatos, né. O princípio republicano é um princípio político da Constituição, por isso que o nome que se dá ao julgamento de impeachment é que ele é um julgamento político. Político não no sentido dos políticos poderem decidir o que eles querem a respeito. Político no sentido de submeter a normas políticas da Constituição, inclusive o princípio republicano que determina essa periodicidade, essa renovação periódica do poder. Portanto, só pode haver cassação do atual mandato por ato praticado nesse mandato. O único ato que se cogitou, a única acusação que existe com relação ao atual mandato é um parecer que existe no interior do Tribunal de Contas, cujo conteúdo é questionado veementemente pelo ministro da Economia, que nega a prática de pedalada fiscal no atual ano, e não tem cabimento se usar isso como base para o mandato, porque sequer terminou o ano orçamentário, sequer se terminou o ano fiscal, as contas sequer iniciaram a ser apreciadas pelo Tribunal de Contas. Quer dizer, a impressão que dá, francamente, Maria Lídia, é que estão realizando aquilo que o Estado de Direito não recomenda, que é, em vez de investigar uma conduta que surge da Presidente da República, ficam caçando, procurando encontrar algo para justificar o seu afastamento. Isso é absolutamente contrário à noção mais elementar de Estado Democrático de Direito. Agora, professor, eu queria uma reflexão do senhor sobre a justiça, porque o brasileiro atento está acompanhando esse debate e observa que, como o senhor, profissionais do direito têm uma opinião muito clara ou contra os pedidos de impeachment, pelas razões que o senhor acaba de arrolar, dentre elas a falta de fundamento jurídico, e outros que entendem exatamente o contrário, que existe sim fundamento jurídico, e argumentam, e as correntes de pensamento a favor ou contra impeachment invocam o artigo 85 da Constituição, que arrola ali aqueles aspectos que configuram crime de responsabilidade que possa justificar pedido de impeachment. É tudo uma questão de ponto de vista? É tudo uma questão de, inclusive, um olhar político para o artigo 85 da Constituição? Eu creio que não. É mera questão de opinião? Eu creio que não. Eu francamente acredito que a posição que nós defendemos é correta e a outra é equivocada, movimentada por intenção ideológica e política e não por um repertório discursivo científico. Mas eles pensam a mesma coisa em relação a quem pensa diferente, argumentando com fundamento jurídico. Veja, eu respeito imensamente o ponto de vista contrário, etc. Mas eu tenho que afirmar aquilo que eu acredito, né? Quer dizer, e no caso, não é uma crença. Existe base técnica, jurídica para afirmar o que eu estou afirmando. Não dá para se desprezar o princípio republicano. Eles sequer falam desse tema na questão
da acusação de impeachment. Os dispositivos do artigo 85 não podem ser interpretados isoladamente. Qualquer aluno de primeiro ano de direito sabe exatamente o que eu estou falando. Interpretar dispositivos isoladamente é um erro, não é um problema de divergência de interpretação, né? Interpretação isolada de dispositivo foi feita em outro país para declarar impeachment do presidente Lugo, no Paraguai, né? Interpretaram isoladamente um dispositivo. Nós não podemos transformar o Brasil num Paraguai. A essência é isso. Nós não podemos fazer dele uma Venezuela, que não tem mas também não podemos fazer dele um Paraguai. Aqui no Jornal da Gazeta, vários juristas que estiveram, eles não têm feito uma interpretação isolada, pontual do artigo 85. Inclusive, eles trazem aí uma argumentação que envolve a outra lei, 1079, a lei do impeachment, e existe toda uma argumentação com os artigos, especificando artigo, parágrafo, inciso. Quer dizer, existe um conjunto de referências para a justificativa do ponto de vista. Quando eu coloquei essa reflexão para o senhor, é que eu fico imaginando que para o cidadão é muito difícil ver reforçada a sua crença na justiça quando um debate como esse vem, sim, envolto também por aspectos políticos muito fortes, porque o país vive uma crise política muito grave, né? Então entra a questão, o ponto de vista que possa prevalecer é o ponto de vista com amparo na justiça ou é daquele que é mais convincente e tem mais poder político para isso? O que deve prevalecer é a base jurídica, ou seja, os comandos normativos. É isso que a gente tem que fazer prevalecer para não nos transformarmos, como disse o presidente Supremo, numa república de banana, né? Quer dizer, nós temos que fazer valer nessas horas de crise os valores maiores que estão na Constituição, o que está estipulado de forma clara e evidente pelo texto constitucional, a meu ver, né? Realizar a interpretação do texto constitucional pela lei é um equívoco também. Você interpreta a lei pela Constituição, mas não a Constituição pela lei, porque a Constituição é a lei maior. Então, quando ela faz certas referências... Mas a lei como um reforço? Como reforço de sentido, às vezes é possível, mas assim, o sentido primário está na Constituição. Então, por exemplo, quando fala improbidade administrativa na Constituição, não é a improbidade administrativa que fala a lei ordinária de improbidade, é a improbidade que fala a própria Constituição. Quando fala de que é crime de responsabilidade lesar a lei orçamentária ou desobedecer a lei orçamentária, está querendo dizer que tem que ser uma desobediência grave. Porque é uma lei tão complexa, e qualquer comerciante que está me assistindo pode entender isso quando ele tem que pagar tributo. Ele sabe o quanto que é difícil você, mesmo querendo cumprir a legislação tributária, você conseguir cumprir. Uma lei orçamentária tem mais ou menos a mesma dificuldade. É uma infinidade de dispositivos, de estipulações, e é complexo você gerir um orçamento público. Você não pode querer culpabilizar o presidente por qualquer pequeno ato praticado por qualquer pequeno agente. Agora, professor, outra questão, aliás, são tantas aqui, ultimamente tem trazido assim uma confusão para discernimento mesmo do cidadão mais atento. Essa Operação Zelotes. A Polícia Federal achou por bem fazer uma ação de busca e apreensão num escritório de uma firma de um filho do ex-presidente Lula. Muito bem, houve uma reação muito forte na família, consta aqui do próprio presidente, e de uma solidariedade partidária do PT também, o que é perfeitamente previsível e compreensível. É legal e legítimo que se cobre do ministro da Justiça uma interferência em ações da Polícia Federal? Porque isso está sendo cobrado, Não. que ele está sendo omisso. Ele pode interferir em ação da Polícia Federal? Na ação investigatória, não. Inclusive, a busca e apreensão é uma decisão do juiz. A Polícia Federal recorre ao juiz para realizar essa busca e apreensão, é uma ordem judicial. Isso tramita por um mecanismo de procedimento do qual o ministro da Justiça não tem poder, inclusive, para interferir, não deve buscar interferir de forma indireta sobre esse tipo de assunto, né? Agora, o que o ministro pode fazer é quando houver, por exemplo, tem se observado em algumas operações da Polícia Federal, claramente abusos de poder de policiais. O que ele pode fazer é determinar o delegado-geral que afaste esses policiais, que puna administrativamente como quando tem abuso. Isso no campo que a gente chama disciplinar, de direito administrativo. Agora, interferir no conteúdo da investigação, de jeito nenhum, isso seria crime dele. Seria crime do ministro da Justiça. Bom, e aliás, ele disse, não esperem isso de mim. Nem deve mesmo. José Eduardo isso aí Cardoso. seria um absurdo. Isso era uma prática que havia no país em tempos, vamos dizer, do passado, em que o governo invadia as funções de Estado
e interferia em todo esse ambiente que não é próprio das funções de governo, é próprio das funções de Estado. Bom, agora a questão da legitimidade do processo de impeachment, principalmente esse último que foi entregue, o que é subscrito por Miguel Reale, Hélio Bicudo, Janaína Pascoal. Fica comprometida a legitimidade deste processo que foi entregue ao presidente da Câmara, figura que está envolvidíssima em graves denúncias de corrupção, investigação determinada pelo Supremo por essa mesma razão, que tem já está o caso dele no Conselho de Ética, com uma ação por questão de quebra de decoro, mentira em CPI, sem falar em contas não declaradas com volumes milionários de dinheiro suspeito. Fica comprometida a legitimidade de um processo encaminhado por uma figura com toda esse perfil que eu acabei de descrever? Não, porque essa figura realmente é muito polêmica e é uma pessoa suspeita de ter cometido crimes graves, mas ele é o presidente da Câmara. Essas pessoas a que você referiu são meus colegas de profissão e gente que eu admiro imensamente. O doutor Hélio Bicudo é um homem que eu tenho uma admiração e uma amizade por ele muito grande. Nós estamos divergindo nesse assunto. Mas uma coisa é tratar da questão da divergência jurídica. Outra coisa é reconhecer que eles, como cidadãos, têm direito a pedir o que eles quiserem para o poder público. Sim, mas a legitimidade do processo. E a autoridade que deve receber esse pedido é o presidente da Câmara. Quem deve tratar de se é legítimo ou não essa pessoa permanecer na presidência da Câmara é o próprio parlamento, que poderia retirar ele de lá. Aí o novo presidente responderia por isso. Com certeza não foi escolha dos impetrantes dessa petição encaminharem para o Eduardo Cunha. Eles não têm escolha. É o procedimento. É o procedimento legítimo previsto na ordem constitucional. Agradeço muito seus esclarecimentos, professor. Boa noite.